Olá, bem-vindo ao nosso espaço de conhecimento. É um prazer ter você por aqui. Como anda a sua mente? Hoje nós falaremos sobre isso. Sua mente e sua vida agradecida. Se gostar das lições, transforme-se e tudo mudará para melhor. Esta frase pertence a Werner Heisenberg, o físico que revolucionou nossa compreensão da realidade ao demonstrar que o observador afeta aquilo que é observado. Mas por que começar um roteiro sobre transformação interior com as palavras de um cientista? Porque Heisenberg nos lembra de algo fundamental, que tanto Carl Jung quanto os filósofos estoicos já haviam percebido há milênios. A realidade que experimentamos não existe independente de nós. Ela é moldada, interpretada e transformada pela forma como nossa mente a questiona, a observa e a compreende. Heisenberg escreveu essas palavras tentando explicar o princípio da incerteza, um dos pilares da física quântica. Ele percebeu que não podemos medir a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo com absoluta precisão, porque o próprio ato de medir interfere no resultado. O observador não é passivo. Ele é parte integrante do fenômeno. E se isso vale para partículas subatômicas, imagine o quanto vale para nossas vidas. Cada pensamento que cultivamos, cada interpretação que damos aos eventos, cada julgamento que fazemos sobre nós mesmos ou sobre o mundo, funciona como um método de questionamento que expõe não a realidade como ela é, mas a realidade que nossa mente está preparada para ver. Jung dedicou décadas de sua vida tentando mapear esse território invisível que chamamos de psique. Ele percebeu que não vivemos no mundo real, mas sim em um mundo filtrado por camadas e camadas de símbolos, memórias ancestrais, medos herdados e interpretações inconscientes. O que você vê quando olha para uma situação difícil? Depende. Depende de quais conteúdos estão ativos no seu inconsciente. Depende de qual arquétipo está comandando sua percepção naquele momento. Depende de quantas feridas da sua sombra ainda não foram integradas. A mente não é um espelho neutro que reflete a realidade. Ela é um prisma que refrata a luz da experiência, através de 1000 cores diferentes, e cada cor carrega consigo uma história, uma emoção, uma memória. Os estoicos sabiam disso de outro jeito. Epicteto dizia que não são os fatos que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre os fatos. Marco Aurélio anotava em suas meditações que a vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Sêneca alertava que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Todos eles, de maneiras diferentes, apontavam para a mesma verdade central. O poder está na mente, não nos eventos, não nas circunstâncias externas, não nas pessoas ao nosso redor. O poder de transformar a experiência vivida reside inteiramente na capacidade de transformar o modo como interpretamos, compreendemos e respondemos àquilo que acontece. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você já se viu preso em uma narrativa mental que parecia absolutamente verdadeira, mas que, ao olhar mais de perto, era apenas uma interpretação? Quantas vezes o medo do fracasso impediu você de tentar algo novo, não porque o fracasso fosse real, mas porque sua mente já havia construído toda a história antes mesmo de você dar o primeiro passo? Quantas vezes você se sentiu rejeitado, abandonado ou diminuído, não por causa do que a outra pessoa fez, mas por causa do significado que você atribuiu ao gesto dela? Imagine um homem que perde o emprego. Para um, isso pode significar o fim de tudo, uma prova de incompetência, uma tragédia irreversível. Para outro, pode ser o início de uma nova jornada, uma oportunidade de recomeçar, um chamado para explorar caminhos que antes pareciam impossíveis. O evento é o mesmo, o desemprego é o mesmo, mas a experiência vivida é radicalmente diferente, porque a mente que interpreta o evento é diferente. E aqui está a pergunta central que este roteiro quer explorar. Se a mente tem tanto poder sobre a qualidade da nossa experiência, se ela é capaz de transformar um mesmo evento em tragédia ou oportunidade, em tormento ou libertação, então qual é a nossa responsabilidade diante disso? Qual é o nosso papel na construção da nossa própria realidade interior? A resposta é tão simples quanto profunda. Tudo começa na sua mente. Não como um slogan motivacional vazio,
mas como uma verdade psicológica e filosófica que exige de nós uma postura completamente nova diante da vida. Transformar a mente não é trocar pensamentos negativos por afirmações positivas. Não é fingir que está tudo bem quando está tudo desmoronando. Transformar a mente é entrar em contato com as estruturas profundas que organizam sua percepção. É trazer à consciência aquilo que opera nas sombras. É desmantelar as narrativas automáticas que você herdou sem questionar. É aprender a observar seus próprios pensamentos com a mesma curiosidade e distanciamento com que um cientista observa um fenômeno da natureza. E quando isso acontece, quando a mente se transforma, algo mágico se revela. A vida agradece. Não porque o mundo externo mudou, mas porque você mudou. E ao mudar, você passa a habitar uma realidade diferente, uma realidade onde o sofrimento perde força, onde a serenidade se torna possível, onde a liberdade interior deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma experiência vivida, palpável, transformadora. Vamos explorar isso mais profundamente, porque a ideia de que a mente cria a realidade pode parecer à primeira vista um exagero ou uma simplificação perigosa. Afinal, existem fatos concretos, existe dor física, existem perdas reais, existem injustiças que nenhuma interpretação positiva pode apagar. E é verdade. O ponto não é negar a realidade objetiva. O ponto é compreender que entre a realidade objetiva e a sua experiência dessa realidade existe um espaço. Um espaço onde a mente opera, onde os significados são atribuídos, onde as emoções são geradas, onde as respostas são escolhidas, ou, na maioria das vezes, executadas automaticamente, sem que você perceba. Pense em duas pessoas observando o mesmo pôr do sol. Uma delas olha e sente melancolia, tristeza pela passagem do tempo, a lembrança dolorosa de que tudo é impermanente, que tudo termina, que a beleza é fugaz e isso só intensifica o vazio. A outra pessoa olha para o mesmo pôr do sol e sente gratidão, alegria pela oportunidade de testemunhar algo tão belo, presença plena naquele momento, conexão com algo maior que ela mesma. O pôr do sol é o mesmo. As ondas de luz refletindo na atmosfera são idênticas, mas a experiência vivida é completamente diferente. Por quê? Por causa da mente, por causa das lentes, através das quais cada uma dessas pessoas está vendo. Jung dizia que não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Cada percepção é filtrada através de uma rede complexa de memórias, traumas, condicionamentos culturais, padrões familiares, complexos psicológicos e conteúdos arquetípicos. Você não olha para o mundo com olhos neutros. Você olha através de camadas e camadas de história pessoal e coletiva. E essas camadas coloram tudo. Elas determinam o que você vê e o que você não vê. Elas determinam o que você considera ameaçador e o que você considera seguro. Elas determinam suas reações emocionais antes mesmo que você tenha tempo de pensar conscientemente sobre elas. Imagine que você está em uma reunião de trabalho e seu chefe faz uma crítica ao seu projeto. Para uma pessoa, essa crítica pode ser devastadora, uma confirmação de sua inadequação, uma prova de que ela nunca será boa o suficiente, um gatilho para uma espiral de pensamentos autodestrutivos que a acompanharão pelos próximos dias. Para outra pessoa, a mesma crítica pode ser vista como um feedback útil, uma oportunidade de melhorar, uma parte normal do processo de crescimento profissional. As palavras do chefe foram as mesmas. O tom de voz foi o mesmo. O contexto foi o mesmo. Mas a experiência interior foi radicalmente diferente. A diferença está no que Jung chamaria de complexos. São conjuntos de ideias, emoções e memórias organizadas em torno de um tema central que se tornou carregado emocionalmente. Se você tem um complexo de inadequação, qualquer situação que remotamente sugira crítica vai ativar todo esse conjunto de material psíquico. E de repente você não está mais apenas recebendo um feedback. Você está revivendo cada vez que se sentiu insuficiente, cada vez que foi rejeitado, cada vez que não correspondeu às expectativas. O complexo sequestra sua percepção. Ele transforma um evento relativamente neutro em uma experiência devastadora.
Os estoicos não usavam essa linguagem psicológica, mas apontavam para o mesmo fenômeno. Marco Aurélio escrevia: se você é angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e você tem o poder de revogar essa estimativa a qualquer momento. Veja a precisão dessa observação. Ele não está dizendo que a coisa externa não existe ou que ela não importa. Ele está dizendo que entre a coisa e a sua dor existe uma estimativa, um julgamento, uma interpretação. E essa interpretação não é fixa. Ela não é a única possível. Ela pode ser revogada. Você pode olhar novamente. Você pode ver diferente. Mas aqui está o desafio. A maioria das nossas interpretações acontece tão rapidamente, tão automaticamente, que nem percebemos que estamos interpretando. Achamos que estamos apenas vendo a realidade como ela é. Alguém te ignora na rua e instantaneamente você sente raiva ou mágoa. Você não para pensar: essa pessoa me ignorou e eu estou interpretando isso como desrespeito e por isso estou sentindo raiva. Não. Tudo acontece em um flash. Você simplesmente sente a raiva. E então, sua mente constrói uma narrativa para justificar a emoção. Ela sempre foi arrogante. Ela acha que é melhor que os outros. Eu sabia que não podia confiar nela. Mas e se você parasse? E se você criasse um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta? E se você perguntasse: espera, o que realmente aconteceu aqui? Ela me ignorou. Ok, mas por que ela me ignorou? Será que ela realmente me viu? Será que ela estava distraída? Será que ela está passando por algo difícil? Será que minha interpretação de que isso foi intencional e desrespeitoso é a única possível? De repente, você percebe que existem 10, 20, 100 outras explicações possíveis. E muitas delas não te colocam como vítima. Muitas delas não exigem que você carregue raiva pelo resto do dia. Epicteto era radical nesse ponto. Ele dizia que nada fora de nós tem poder de nos perturbar. Nada. Nem pessoas, nem eventos, nem circunstâncias. O único poder perturbador vem das nossas próprias opiniões sobre essas coisas. Isso pode soar absurdo ou até insensível à primeira vista, mas pense com cuidado. Se alguém te insulta em um idioma que você não entende, você se sente insultado? Não, porque você não atribuiu significado às palavras. Elas foram apenas sons. Agora, se você entende o idioma e compreende o insulto, então sim, você pode se sentir ferido. Mas o que mudou? As palavras continuam sendo apenas ondas sonoras. O que mudou foi que agora existe uma interpretação, um significado atribuído. E é esse significado que carrega o poder de te machucar. Isso não significa que devemos aceitar passivamente tudo o que acontece. Não significa que não devemos ter limites ou que devemos permitir que nos tratem de qualquer maneira. Significa que mesmo quando estabelecemos limites, mesmo quando nos afastamos de situações tóxicas, mesmo quando defendemos nossa dignidade, podemos fazer isso de um lugar de clareza e força interior, não de um lugar de ferida e reatividade. Podemos dizer não sem carregar ressentimento. Podemos nos afastar sem alimentar ódio. Podemos proteger nosso espaço sem nos ver como vítimas indefesas. A transformação da mente começa quando você entende que você não é suas reações. Você não é seus pensamentos automáticos. Você não é as narrativas que sua mente construiu ao longo dos anos para dar sentido às suas experiências. Você é a consciência por trás de tudo isso. Você é o espaço onde os pensamentos aparecem e desaparecem. Você é o observador que pode ver os padrões, reconhecer os complexos, questionar as interpretações e escolher conscientemente como responder. E quando você começa a habitar esse lugar de consciência, quando você para de estar completamente identificado com cada onda mental que surge, algo extraordinário acontece. Você percebe que tem escolha. Não escolha sobre o que sente imediatamente. As emoções surgem rápido demais para isso. Mas escolha sobre o que você faz com o que sente. Escolha sobre qual história você vai contar a si mesmo sobre o que aconteceu. Escolha sobre quanto poder você vai dar para aquele evento, para aquela pessoa, para aquela circunstância, sobre o seu estado interior. Sêneca contava a história de um homem que estava sendo levado para a execução. As pessoas ao redor choravam, lamentavam a injustiça, se horrorizavam com a crueldade. E o homem, no meio disso tudo,
permanecia sereno. Alguém perguntou como ele conseguia manter a calma diante da morte iminente, e ele respondeu: "Eu sempre soube que era mortal. Eu sempre soube que um dia isso chegaria. Então por que deveria me surpreender ou me desesperar agora?" Ele não negava a realidade. Ele não fingia que não estava prestes a morrer, mas ele havia trabalhado sua mente de tal forma que mesmo diante da morte, ele mantinha sua liberdade interior. Ninguém podia tirar isso dele. É claro que este é um exemplo extremo. Poucos de nós enfrentaremos situações tão dramáticas, mas o princípio permanece. Em cada pequena frustração do dia, em cada momento de ansiedade, em cada instante de raiva ou medo, você tem a oportunidade de praticar, de pausar, de observar, de perguntar: isso é um fato ou é uma interpretação? Isso está sob meu controle ou não está? Essa reação está me servindo ou está me aprisionando? E cada vez que você faz isso, cada vez que você traz consciência para o processo automático da mente, você está se transformando, não de forma espetacular, não de forma que os outros necessariamente percebam, mas de forma profunda, de forma que muda a qualidade da sua existência. Porque no final, a pergunta mais importante não é o que acontece com você, é quem você se torna através do que acontece com você. E isso é determinado inteiramente pela sua mente, pela forma como você escolhe ver, interpretar, compreender e responder. Tudo começa ali, na sua mente. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza essa verdade, você percebe que o poder sempre esteve com você. Não o poder de controlar o mundo externo. Esse poder é limitado e muitas vezes inexistente, mas o poder de habitar o mundo externo de forma livre, consciente e serena. E esse poder, uma vez descoberto, ninguém pode tirar de você. A mente humana é um teatro, e você, sem perceber, é ao mesmo tempo o ator principal, o diretor, o roteirista e a plateia. Você está no palco vivendo o drama, mas também está nos bastidores decidindo quais cenas serão encenadas, quais personagens entrarão em cena, quais emoções serão evocadas. E ainda, de alguma forma misteriosa, você está sentado nas cadeiras assistindo tudo isso, julgando, criticando, aplaudindo ou vaiando. O problema é que a maior parte desse espetáculo acontece sem que você perceba. O roteiro foi escrito há muito tempo. Os personagens foram escolhidos por forças que você não controla conscientemente. E as cenas se repetem em um ciclo aparentemente infinito. Jung chamou atenção para algo fundamental. Grande parte do que pensamos ser nossa personalidade é, na verdade, uma máscara. Ele usou o termo persona, emprestado do teatro grego, onde as máscaras eram usadas pelos atores para representar diferentes personagens. A persona é a face social que mostramos ao mundo. É o filho obediente, o profissional competente, o amigo sempre disponível, o parceiro compreensivo. E não há nada de errado com a persona. Ela é necessária. Vivemos em sociedade e a sociedade exige papéis. O problema surge quando esquecemos que a máscara é apenas uma máscara. Quando nos identificamos tanto com ela que perdemos contato com aquilo que está por trás. Quando a persona deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. Você já parou para pensar em quantas decisões você toma, não porque realmente quer, mas porque acha que deveria querer? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes suprimiu uma emoção autêntica porque ela não se encaixava na imagem que você precisa manter? A persona se alimenta da aprovação externa. Ela precisa ser aceita, validada, admirada. E quanto mais você investe nela, mais você se distancia de si mesmo. A mente então se transforma em um campo de batalha entre o que você realmente sente e o que você acha que deveria sentir. Entre quem você é e quem você acha que precisa ser. Mas a máscara é apenas a superfície. Abaixo dela, nas profundezas do inconsciente, habitam forças muito mais antigas e poderosas. Jung mapeou essas forças e as chamou de arquétipos. São padrões universais de comportamento, imagens primordiais que existem na psique coletiva de toda a humanidade. O herói, a mãe, o sábio, o trickster, a sombra. Esses arquétipos não são conceitos abstratos. Eles são energias vivas que influenciam seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas. Quando você sente um impulso inexplicável de proteger alguém,
Quando você se vê repetindo padrões destrutivos sem entender porquê, quando uma imagem ou um símbolo ressoa profundamente em você sem razão aparente, os arquétipos estão operando. E aqui está o ponto crucial. Você não escolheu esses arquétipos. Você os herdou. Eles fazem parte da estrutura profunda da psique humana, moldada por milhares de anos de evolução, de mitos, de experiências coletivas. Mas embora você não tenha escolhido tê-los, você pode escolher como se relaciona com eles. Pode trazê-los à consciência. Pode reconhecê-los quando aparecem. Pode aprender a trabalhar com eles, ao invés de ser dominado por eles. Os estoicos tinham uma visão complementar. Eles não falavam de arquétipos ou de inconsciente coletivo, mas falavam muito sobre a tirania das impressões. Epicteto ensinava que tudo o que acontece na vida pode ser dividido em duas categorias: coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. O que não depende de nós é vasto: a opinião dos outros, o comportamento dos outros, a saúde do nosso corpo, as condições externas, os eventos do mundo. O que depende de nós é surpreendentemente limitado, mas infinitamente poderoso. Nossos julgamentos, nossos desejos, nossas aversões, nossos valores, nossa interpretação dos fatos. Você não pode controlar se vai perder o emprego, mas pode controlar como interpreta essa perda. Você não pode controlar se alguém vai te trair, mas pode controlar se vai carregar isso como uma ferida aberta ou como uma lição sobre discernimento. Você não pode controlar o envelhecimento do corpo, mas pode controlar se vai viver em resistência constante ou em aceitação serena. A mente, para os estoicos, é o único território verdadeiramente livre. Tudo o mais é emprestado, temporário, sujeito às forças do destino. Mas o modo como você pensa, o modo como julga, o modo como atribui significado, isso ninguém pode tirar de você. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava o maior império do mundo, enquanto escrevia suas meditações privadas, repetia para si mesmo: retire a opinião, e você remove a queixa. Ele sabia que o problema nunca é o evento em si, mas sempre a camada de interpretação que colocamos sobre ele. Se alguém te insulta e você não considera o insulto como algo que te diminui, o insulto perde todo o poder. Se você enfrenta uma doença e não a vê como injustiça cósmica, mas como parte natural da existência humana, a doença continua sendo dolorosa, mas deixa de ser insuportável. Agora pense na sua própria mente. Pense em quantas camadas de interpretação você carrega sobre cada aspecto da sua vida. Aquela crítica que você recebeu anos atrás e que ainda ecoa dentro de você não é mais apenas uma crítica. Ela se transformou em uma narrativa sobre sua inadequação. Aquele fracasso que você viveu não é mais apenas um fracasso. Ele se tornou uma evidência de que você não é capaz. Aquela rejeição não é mais apenas uma rejeição. Ela virou uma história sobre sua falta de valor. E todas essas histórias, todas essas interpretações, são como camadas de tinta sobre uma tela. Camada após camada, ano após ano, até que você nem se lembra mais de como era a tela original. A transformação da mente começa quando você percebe que pode limpar essas camadas. Não apagando as experiências, elas aconteceram e fazem parte de você, mas removendo as interpretações que transformaram experiências neutras em verdades absolutas sobre quem você é. Jung diria que é preciso integrar a sombra, trazer à luz aquilo que foi reprimido, reconhecer os aspectos de si mesmo que você rejeitou porque não cabiam na persona. Os estoicos diriam que é preciso praticar o discernimento, separar os fatos das opiniões, os eventos das emoções reativas, aquilo que está sob seu controle daquilo que não está. E quando você começa a fazer esse trabalho, algo surpreendente acontece. Você percebe que a maior parte do seu sofrimento não vem do mundo, mas vem da relação que você estabeleceu com o mundo. Não vem das circunstâncias, mas da narrativa que você construiu sobre as circunstâncias. Não vem das pessoas, mas das expectativas que você projetou sobre as pessoas. E se o sofrimento é construído pela mente, então a serenidade também pode ser construída pela mente. Não como fuga da realidade, mas como uma forma mais sábia, mais consciente, mais livre de habitar a realidade. Antes de continuarmos aprofundando essa jornada de transformação interior,
quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Se essas reflexões estão tocando algo em você, se você sente que existe um caminho de autoconhecimento e sabedoria que vale a pena ser percorrido, inscreva-se no canal. E mais importante, deixe nos comentários uma experiência sua, um momento em que você percebeu que não eram os fatos que te perturbavam, mas a interpretação que você dava aos fatos. Vamos construir juntos esse espaço de reflexão profunda e transformação genuína. Há um tipo especial de sofrimento que não vem de nenhuma dor física, de nenhuma perda concreta, de nenhum evento presente. É o sofrimento que nasce dos fantasmas que habitam o pensamento. Fantasmas do passado que continuam assombrando o presente. Fantasmas do futuro que projetam catástrofes imaginárias. Fantasmas de versões de nós mesmos que nunca existiram, mas que insistimos em lamentar ou em perseguir. A mente, quando não está consciente de si mesma, se torna uma casa mal assombrada, onde cada cômodo guarda um medo, uma culpa, uma vergonha, uma expectativa não cumprida. Sêneca, o estoico que viveu sob o reinado de tiranos e que conhecia intimamente o peso da incerteza e do perigo, escreveu algo que deveria estar gravado em letras de ouro na porta de entrada de toda a mente humana. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense nisso. Quantas noites você já perdeu, antecipando conversas difíceis que nunca aconteceram da forma como imaginou? Quantas vezes você se torturou repassando na cabeça algo que disse ou fez, algo que já passou, que já não pode ser mudado, mas que você continua revivendo como se estivesse acontecendo agora? Quantas vezes você criou cenários catastróficos sobre o futuro, ensaiou mentalmente tragédias que nunca se concretizaram? Sofreu por antecipação, como se o sofrimento imaginado fosse tão real quanto o sofrimento vivido? A mente tem essa capacidade estranha e perturbadora de viajar no tempo. Ela pode estar aqui, no presente, vivendo este momento, mas ao mesmo tempo estar lá, no passado, remoendo uma ferida antiga, ou lá no futuro, temendo algo que ainda não existe. E enquanto a mente viaja, você perde o único momento que realmente existe, o agora, o único momento onde a vida acontece, o único momento onde você tem poder para agir, para escolher, para mudar. Jung percebia isso através de outra lente. Ele via que o inconsciente carrega não apenas as memórias pessoais, mas também as memórias ancestrais, os traumas coletivos, os medos primordiais. Quando você sente ansiedade sem razão aparente, quando um pavor irracional toma conta de você, muitas vezes não é apenas sobre o presente, é sobre camadas mais profundas da psique que estão sendo ativadas. É a sombra emergindo. É um complexo que foi tocado. É um arquétipo que despertou e está exigindo atenção. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. Tudo o que considerou inaceitável, vergonhoso, fraco, escuro. Mas rejeitar não é eliminar, é apenas empurrar para baixo do tapete. E quanto mais você empurra, mais poder a sombra ganha. Ela não desaparece, ela se acumula, ela cresce no escuro e em algum momento ela encontra uma brecha e emerge. Às vezes de forma explosiva, como raiva desproporcional, como autossabotagem, como comportamentos compulsivos. Às vezes de forma sutil, como um mal-estar constante, como uma sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, como uma depressão sem causa aparente. A transformação da mente exige coragem para olhar para a sombra, não para combatê-la, não para destruí-la, mas para reconhecê-la, integrá-la, entender que ela também faz parte de você, que a raiva reprimida carrega energia vital, que o medo escondido muitas vezes protege algo importante, que os aspectos que você mais rejeita em si mesmo são, paradoxalmente, aqueles que mais precisam de compaixão. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A luz sem sombra é cega, a perfeição sem falhas é estéril. A transformação verdadeira não acontece quando você se torna uma versão idealizada de si mesmo, mas quando você se torna inteiro. Os estoicos abordavam isso através da prática do exame diário. Sêneca recomendava que, ao final de cada dia, a pessoa se deitasse e revisasse mentalmente tudo o que havia feito, dito e pensado, não para se punir, mas para observar. Onde agi movido pela virtude?
Onde fui arrastado pela emoção reativa? Onde me deixei dominar pelo medo ou pelo desejo descontrolado? O objetivo não era a perfeição moral, mas a consciência crescente, porque só se transforma aquilo que se vê. Só se muda aquilo que se reconhece. Epicteto ensinava que devemos tratar nossos pensamentos como hóspedes em uma hospedaria. Eles chegam, eles saem. Alguns são bem-vindos, outros nem tanto. Mas nenhum deles é você. Você é o hospedeiro, não o hóspede. Você é a consciência que observa os pensamentos, não os pensamentos em si. E quando você entende isso, quando você percebe que existe uma distância entre você e seus pensamentos, algo fundamental se altera. Você para de ser arrastado por cada onda mental. Você começa a escolher quais pensamentos merecem sua atenção, quais merecem sua energia, quais merecem ser transformados em ação. Pense em um pensamento recorrente que te perturba. Talvez seja o medo de não ser suficiente. Talvez seja a culpa por algo que fez ou deixou de fazer. Talvez seja a raiva de alguém que te machucou. Esse pensamento chega à sua mente como um visitante insistente. Ele bate à porta, você abre, e ele entra e se instala como se fosse dono do lugar. Ele ocupa espaço, consome energia, dita o clima emocional. Mas o que aconteceria se, em vez de lutar contra ele ou de se identificar completamente com ele, você simplesmente o observasse? Se você dissesse, lá está você de novo, esse pensamento sobre inadequação. Eu te conheço, você aparece sempre que estou prestes a tentar algo novo, mas eu não preciso acreditar em você. Você é apenas um padrão mental, um fantasma. E fantasmas não têm poder sobre mim, a menos que eu lhes dê. Quando você faz isso, quando você nomeia o pensamento, quando você o vê como um fenômeno mental e não como uma verdade absoluta, você recupera seu poder. Você sai da posição de vítima dos seus próprios pensamentos e assume a posição de observador consciente. E essa mudança de posição, por mais sutil que pareça, é revolucionária. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e ser capaz de navegar nela. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos, não pelos eventos, não pelas circunstâncias, pelos pensamentos, porque os pensamentos são a lente através da qual você vê tudo. Se a lente está embaçada, distorcida, manchada por interpretações automáticas e narrativas limitantes, tudo o que você vê será embaçado, distorcido, limitante. Mas se você limpa a lente, se você questiona as interpretações, se você se recusa a aceitar passivamente cada pensamento que surge como se fosse a verdade inquestionável, então a realidade começa a se revelar de forma diferente, mais clara, mais ampla, mais cheia de possibilidades. A mente não precisa ser um campo de batalha. Ela pode ser um jardim, mas jardins precisam de cuidado. Precisam que você arranque as ervas daninhas, que você plante sementes intencionalmente, que você regue aquilo que quer ver florescer e que deixe morrer aquilo que só ocupa espaço sem dar frutos. Transformar a mente é se tornar jardineiro da própria consciência. É perceber que você tem escolha, não sobre cada pensamento que surge, mas sobre qual pensamento você vai alimentar, qual você vai questionar, qual você vai deixar ir. A mente humana tem uma capacidade surpreendente de criar realidades paralelas. Enquanto você está aqui, sentado, lendo estas palavras, sua mente pode estar simultaneamente em 10 lugares diferentes. Ela pode estar revisitando uma conversa de 3 anos atrás, ensaiando uma discussão que talvez nunca aconteça, preocupando-se com um resultado que ainda não se manifestou, julgando a si mesma por algo que fez ontem, temendo o julgamento dos outros amanhã. E tudo isso acontece tão naturalmente, tão constantemente, que você nem percebe o quanto está ausente do único momento que realmente existe. Os estoicos tinham uma frase que deveria ser tatuada na consciência de todo ser humano: confine-se ao presente. Marco Aurélio repetia isso para si mesmo incessantemente, não porque fosse fácil, mas precisamente porque era difícil. A mente quer vagar. Ela foi evolutivamente programada para antecipar ameaças, para aprender com o passado, para planejar o futuro. Isso foi útil quando nossos ancestrais precisavam lembrar onde o predador atacou da última vez, ou antecipar
quando a próxima estação de escassez chegaria. Mas agora, neste mundo moderno, essa mesma capacidade se transformou em uma fonte constante de sofrimento desnecessário. Você já parou para calcular quanto tempo por dia você passa genuinamente presente? Não pensando no que precisa fazer depois, não remoendo o que já passou, não planejando, não preocupando, não analisando, apenas aqui, apenas agora, apenas sendo. Para a maioria das pessoas, esse tempo é chocantemente pequeno. Talvez alguns segundos quando você morde um alimento delicioso e por um breve instante está totalmente absorvido no sabor. Talvez alguns minutos quando você está imerso em uma atividade que ama tanto que o tempo parece desaparecer. Mas no resto do tempo, você está aqui fisicamente, mas mentalmente está em todo lugar, menos aqui. E o problema não é apenas que você perde a riqueza da experiência presente. O problema é que ao viver no passado ou no futuro, você alimenta os fantasmas. Cada vez que você rememora uma ferida antiga sem propósito construtivo, você não está apenas lembrando dela, você está revivendo-a. Você está dando vida nova a ela, está alimentando-a com sua atenção, com sua energia emocional. E o fantasma cresce. Cada vez que você imagina um cenário catastrófico no futuro, você não está apenas se preparando, você está se torturando. Está gerando emoções reais de medo, ansiedade e desespero, em resposta a eventos que não existem e que talvez nunca existirão. Jung observou algo fascinante em seus pacientes. Muitos deles não estavam sofrendo por causa de eventos traumáticos em si, mas por causa da relação que mantinham com esses eventos. Uma mulher que havia sido traída 10 anos atrás ainda carregava a traição como se tivesse acontecido ontem. O marido havia ido embora. A situação concreta havia terminado, mas na psique dela, a traição continuava acontecendo todos os dias. Ela a revisitava constantemente. Perguntava-se por quê. Procurava sinais que deveria ter visto. Imaginava cenas de confronto que nunca aconteceram. Construía narrativas elaboradas sobre sua inadequação. E tudo isso não mudava absolutamente nada sobre o que havia acontecido, mas mudava tudo sobre quem ela era capaz de ser no presente. O trabalho terapêutico para Jung não era fazer a pessoa esquecer o trauma, era ajudá-la a mudar a relação com o trauma, a vê-lo não como uma sentença permanente sobre seu valor, mas como um evento que aconteceu. Doloroso, sim. Significativo, sim. Mas não definidor, não eterno, não repetível infinitamente na mente como se fosse um disco arranhado que toca sempre a mesma nota desafinada. Quando a pessoa conseguia fazer isso, quando conseguia colocar o evento no passado onde ele pertencia, ao invés de carregá-lo como uma presença viva no presente, algo se liberava. Não era esquecimento, era integração, era paz. Mas os fantasmas não habitam apenas o passado. Talvez os mais poderosos sejam os fantasmas do futuro. Sêneca dizia que há pessoas que sofrem mais imaginando desgraças que nunca acontecerão do que outras. Sofrem vivendo desgraças reais. E isso é profundamente verdadeiro. Quantas noites você já passou em claro preocupado com algo que quando finalmente chegou o dia, ou não aconteceu ou foi muito menos terrível do que você imaginou? Quantas vezes você se torturou antecipando uma conversa difícil e quando a conversa finalmente aconteceu, foi tranquila? Quantas vezes você viveu mentalmente uma tragédia que nunca se materializou? O medo do futuro é um dos fantasmas mais insidiosos, porque ele se disfarça de prudência, de responsabilidade, de cuidado. Você pensa, estou apenas sendo realista, estou me preparando para o pior, é melhor estar pronto. Mas há uma diferença enorme entre preparação saudável e ansiedade destrutiva. Preparação é quando você identifica riscos reais, cria planos concretos, toma ações práticas e então solta. Ansiedade é quando você não toma ação nenhuma porque está paralisado, ou quando você toma todas as ações possíveis, mas continua obcecado, repassando cenários na mente compulsivamente, sem que isso agregue nada além de sofrimento. Epicteto tinha um exercício poderoso para lidar com isso. Ele sugeria que, toda vez que você se pegasse preocupado com algo, você se perguntasse, isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, haja. Faça o que pode ser feito. Se a resposta for não, solte.
Não no sentido de não se importar, mas no sentido de não gastar energia mental com aquilo que você não pode mudar. Parece simples. E é. Mas simples não significa fácil, porque a mente adora se agarrar, ela adora ruminar, ela adora criar a ilusão de que, se você pensar o suficiente sobre o problema, se você se preocupar o suficiente, de alguma forma isso te dará controle sobre o resultado. Mas não dá. Preocupação não é poder. Ansiedade não é preparação. Ruminação não é solução. São apenas formas de a mente tentar lidar com a incerteza fundamental da existência. E a incerteza é inevitável. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se aquele projeto vai dar certo. Você não sabe se aquela pessoa te ama de verdade. Você não sabe se sua saúde vai se manter. Você não sabe. E essa falta de conhecimento, essa impossibilidade de controlar o futuro, é aterrorizante para a mente que busca segurança absoluta. Mas os estoicos entendiam algo profundo. A segurança absoluta não existe. Nunca existiu. Nunca existirá. E buscar essa segurança é buscar uma ilusão. A verdadeira serenidade não vem de eliminar a incerteza. Vem de fazer as pazes com ela. Vem de aceitar que você não controla o resultado, mas controla seu esforço. Você não controla se vai viver até amanhã, mas controla se vai viver hoje com virtude. Você não controla se os outros vão te amar, mas controla se você vai amar de forma íntegra. Você não controla se vai ter sucesso, mas controla se vai dar o melhor de si. E quando você muda o foco do que você não controla para o que você controla, algo interessante acontece. A ansiedade diminui, não porque os riscos desapareceram, mas porque você parou de lutar contra a realidade. Você parou de exigir garantias que o universo não pode dar. Você se tornou, nas palavras de Marco Aurélio, como um promontório contra o qual as ondas batem constantemente, mas que permanece firme, e em torno do qual as águas espumantes eventualmente se acalmam. Jung falaria sobre isso em termos de aceitar a totalidade da existência. A vida não é apenas luz. Ela é luz e sombra. Não é apenas alegria, é alegria e tristeza. Não é apenas ganho, é ganho e perda. E quando você tenta viver apenas metade da vida, quando você tenta aceitar apenas os aspectos agradáveis e rejeitar tudo o que é doloroso, você cria uma guerra interna. Você cria resistência. E essa resistência é exatamente o que alimenta os fantasmas, porque os fantasmas se alimentam de resistência. Eles crescem no escuro da rejeição. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. Quanto mais você tenta reprimir um medo, mais poderoso ele se torna. Quanto mais você foge de uma emoção, mais ela te persegue. É um paradoxo estranho da psique humana. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você rejeita, retorna com força redobrada. Aquilo que você empurra para as sombras, ganha poder justamente por estar escondido. A solução não é lutar contra os fantasmas, é iluminá-los, é trazê-los para a luz da consciência. É olhar diretamente para eles e perguntar: quem é você? De onde você veio? O que você quer me mostrar? E muitas vezes, quando você faz isso, quando você para de fugir e começa a observar, você descobre que o fantasma é muito menos assustador do que parecia. Você descobre que o medo que te paralisa é baseado em uma interpretação antiga, em uma história que você ouviu quando criança, em uma ferida que nunca foi processada adequadamente. Havia um paciente de Jung que tinha pesadelos recorrentes com um monstro que o perseguia. Noite após noite, o mesmo sonho. Ele corria, o monstro corria atrás. Ele acordava aterrorizado. Jung sugeriu algo radical. Da próxima vez que sonhar, não corra. Vire-se e pergunte ao monstro o que ele quer. O homem achou a ideia absurda e assustadora, mas ele tentou. Na próxima vez que o sonho veio, ele reuniu toda a coragem que tinha e, ao invés de correr, virou-se. E o monstro parou. E quando ele perguntou o que o monstro queria, o monstro se transformou. Revelou-se não como uma ameaça, mas como uma parte reprimida dele mesmo. Uma raiva que ele nunca havia permitido expressar. Uma força vital que ele havia sufocado. E quando ele reconheceu isso, quando ele integrou essa parte, os pesadelos pararam. Essa é a alquimia da consciência. Transformar o monstro em aliado. Transformar o fantasma em professor. Não negando sua existência, mas mudando a relação com ele.
E isso vale para os fantasmas mentais também. Aquele pensamento obsessivo de que você não é bom o suficiente. Observe-o. De onde ele vem? Quem te disse isso primeiro? É realmente verdade ou é apenas uma voz antiga que você internalizou? Aquela preocupação constante de que algo terrível vai acontecer? Observe-a. Quantas vezes ela já se mostrou falsa? O que você está realmente temendo por baixo do medo superficial? Sêneca aconselhava: reserve um tempo todo dia para examinar seus medos. Olhe para eles diretamente. Pergunte-se: o que é o pior que pode acontecer? E se o pior acontecer, eu sobreviverei. Serei capaz de manter minha integridade? E na maioria das vezes, quando você faz esse exercício honestamente, você percebe que sim. Você percebe que mesmo no pior cenário, você não será destruído. Você será desafiado, talvez profundamente transformado, mas não aniquilado. E essa percepção retira muito do poder do medo. Porque o medo não tem poder por si mesmo. Ele tem poder porque você acredita que não conseguiria lidar com aquilo que teme. Ele tem poder porque você imagina que seria o fim de tudo. Mas quando você olha honestamente e percebe sua própria resiliência, quando você reconhece que já sobreviveu a coisas difíceis antes, quando você se lembra de que possui recursos internos que nem sabia que tinha, o medo perde sua capacidade de te paralisar. E então você pode começar a viver no presente. Não perfeitamente. Ninguém vive no presente perfeitamente o tempo todo. A mente vai continuar vagando. Os fantasmas vão continuar aparecendo. Mas você não será mais tão facilmente sequestrado por eles. Você reconhecerá: ah, estou no passado de novo, estou no futuro de novo, estou alimentando um fantasma de novo. E esse reconhecimento, por si só, já traz você de volta. Já te recoloca no único momento onde você realmente está vivo. Agora. Sempre agora. Eternamente agora. Os alquimistas medievais passavam a vida inteira tentando transformar metais comuns em ouro. Eles falhavam, é claro, porque estavam trabalhando no nível errado da realidade. Mas Jung percebeu que a alquimia nunca foi realmente sobre metais. Era uma metáfora para a transformação interior. O chumbo é a consciência não refinada, pesada, densa, obscura. O ouro é a consciência iluminada, leve, clara, brilhante. E o processo de transformação não acontece em um laboratório externo, mas no laboratório interior da psique. A alquimia da percepção é a arte de transformar experiências densas, pesadas, dolorosas em sabedoria, serenidade e compreensão. Não negando a dor, não fingindo que ela não existe, mas mudando a relação com ela, mudando o significado que você atribui a ela, mudando o uso que você faz dela. Toda experiência, por mais difícil que seja, carrega dentro de si uma semente de transformação. Mas essa semente só germina quando você está disposto a cavar fundo, a olhar com honestidade, a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Sêneca foi exilado 2 vezes. Perdeu tudo: poder, riqueza, prestígio. Foi banido para uma ilha desolada, longe de tudo e de todos que amava. E lá no exílio, ele escreveu algumas de suas obras mais profundas. Ele poderia ter se entregado à amargura. Poderia ter passado os anos lamentando a injustiça, alimentando o ódio, se consumindo em autopiedade. Mas ele escolheu transformar o exílio em uma oportunidade para aprofundar sua filosofia. Ele usou a solidão forçada para estudar, escrever, refinar seu caráter. Ele transformou o chumbo em ouro. Isso não significa romantizar o sofrimento. Não significa dizer que tudo acontece por uma razão, ou que devemos agradecer pelas tragédias. Significa reconhecer que, embora não possamos sempre escolher o que acontece conosco, podemos sempre escolher como vamos nos relacionar com o que acontece. Podemos escolher se vamos deixar a experiência nos destruir ou se vamos usá-la como combustível para o crescimento. Jung trabalhava com pessoas que carregavam traumas profundos, abusos, perdas, feridas psíquicas que pareciam irreparáveis. E o que ele descobriu é que a cura não vinha de apagar o trauma. Isso é impossível. O que aconteceu, aconteceu. Não pode ser desfeito. A cura vinha de mudar a relação com o trauma, de trazer à consciência os conteúdos reprimidos, de integrar a sombra, de encontrar significado na dor.
Algumas de suas pacientes mais profundamente feridas se tornaram as mais sábias, as mais compassivas, as mais inteiras, não apesar do trauma, mas através do trabalho consciente de transformação que fizeram com ele. A pergunta não é se você vai sofrer. Você vai. Faz parte de estar vivo. A pergunta é: o que você vai fazer com o sofrimento? Vai deixá-lo te endurecer, te amargurar, te fechar? Ou vai deixá-lo te amolecer, te sensibilizar, te abrir? Vai usá-lo como desculpa para parar de viver? Ou como razão para viver de forma mais consciente, mais presente, mais verdadeira? Os estoicos tinham um exercício chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não era pessimismo, era preparação mental. Eles imaginavam as piores coisas que poderiam acontecer: perda, doença, morte. E então perguntavam: se isso acontecer, eu ainda sou capaz de manter minha serenidade? Ainda sou capaz de viver com virtude? Ainda sou capaz de encontrar significado? O objetivo não era viver com medo, mas sim remover o poder do medo. Porque quando você olha diretamente para aquilo que te assusta e percebe que, mesmo no pior cenário, você ainda tem escolha sobre como responder, o medo perde sua força paralisante. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Força não é ausência de dificuldade. Força é presença de escolha diante da dificuldade. É saber que, não importa o que aconteça lá fora, existe um núcleo interno que ninguém pode tocar, que nenhuma circunstância pode destruir, que permanece livre mesmo quando tudo ao redor está em caos. E aqui está o ponto mais importante. Essa força não é inata, ela é cultivada. Ninguém nasce com a mente transformada. Todos nascemos com os mesmos padrões reativos, os mesmos medos primordiais, as mesmas tendências ao sofrimento desnecessário. A diferença entre aqueles que vivem em serenidade e aqueles que vivem em tormento constante não é sorte, não é destino, é prática, é escolha repetida, é o trabalho diário de observar a mente, questionar as interpretações, integrar a sombra, discernir entre o que está sob controle e o que não está, cultivar virtude, buscar sabedoria. Toda manhã, quando você acorda, você tem uma escolha. Você pode deixar a mente correr no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, revivendo as mesmas histórias, projetando os mesmos medos. Ou você pode assumir o comando, pode pausar, pode observar, pode perguntar: que tipo de dia eu quero viver? Que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Que pensamentos eu vou alimentar? Que interpretações eu vou questionar? Que virtudes eu vou praticar? E toda noite, antes de dormir, você pode fazer o exame que Sêneca recomendava. Pode revisar o dia, não para se julgar cruelmente, mas para aprender. Onde agi com consciência? Onde fui reativo? Onde perdi a serenidade? E mais importante, o que posso fazer diferente amanhã? Porque a transformação não acontece em um grande momento de iluminação súbita. Ela acontece em 1000 pequenos momentos de escolha consciente, dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. A mente é como um músculo. Quanto mais você treina a consciência, mais forte ela fica. Quanto mais você pratica o discernimento, mais natural ele se torna. Quanto mais você integra a sombra, mais inteiro você se sente. Quanto mais você separa os fatos das interpretações, mais livre você se torna. A transformação é gradual, mas é real. E cada pequeno passo importa. Cada momento de consciência conta. Cada escolha de responder ao invés de reagir fortalece o caminho. A transformação alquímica não acontece através da força bruta. Não é como se você pudesse simplesmente decidir que vai interpretar tudo de forma positiva e, num passe de mágica, todas as suas feridas desapareceriam. A mente não funciona assim. A psique não funciona assim. A verdadeira transformação é um processo delicado, gradual, que exige paciência, honestidade brutal consigo mesmo e uma disposição para suportar o desconforto de olhar para aquilo que você tem evitado olhar durante anos, talvez durante décadas. Jung costumava dizer que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. O que ele queria dizer com isso? Que quando você evita enfrentar uma dor real, quando você empurra para baixo uma emoção difícil,
Quando você foge de uma verdade incômoda sobre si mesmo ou sobre sua vida, essa energia não desaparece. Ela se transforma. Ela encontra outros caminhos. Ela emerge como ansiedade difusa, como depressão sem causa aparente, como sintomas físicos inexplicáveis, como padrões destrutivos de comportamento que você não consegue controlar. A pessoa que nunca permitiu sentir sua raiva acaba desenvolvendo uma doença autoimune, como se o corpo estivesse atacando a si mesmo, porque a raiva precisa ir para algum lugar. A pessoa que nunca chorou a perda de alguém importante acaba presa em uma melancolia crônica, incapaz de sentir alegria plena, porque parte dela ainda está lá, no momento da perda não processada. A pessoa que nunca admitiu seus próprios desejos mais profundos acaba vivendo uma vida que parece vazia, sem sentido, porque está vivendo o roteiro de outra pessoa, não o seu próprio. Então a alquimia começa não com transformação imediata, mas com aceitação, com a disposição de sentir o que precisa ser sentido, de olhar para o que precisa ser visto, de reconhecer o que precisa ser reconhecido. Jung chamava isso de confronto com a sombra, e é talvez o trabalho mais difícil que um ser humano pode fazer, porque a sombra contém tudo o que você decidiu que não pode ser, tudo o que você julgou inaceitável, tudo o que você escondeu até de si mesmo. E a sombra é astuta. Ela não aparece de forma direta. Ela aparece disfarçada. Ela aparece projetada nos outros. Aquela pessoa que você odeia sem razão clara, provavelmente ela está carregando algo da sua sombra. Aquilo que mais te irrita nos outros, frequentemente, é aquilo que você mais rejeita em si mesmo. A pessoa que te irrita por ser preguiçosa pode estar espelhando sua própria necessidade reprimida de descanso. A pessoa que te incomoda por ser egoísta pode estar mostrando o egoísmo saudável que você nunca se permitiu ter. A pessoa que te perturba por ser emotiva demais pode estar refletindo as emoções que você sempre teve que suprimir. Marco Aurélio entendia isso de outra forma. Ele escrevia: quando você acorda de manhã, pense: hoje vou encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Elas são assim, porque não conseguem distinguir o bem do mal. Mas eu vi a natureza do bem e do mal, e sei que o mal não pode me ferir, porque não posso ser obrigado a fazer algo vergonhoso. Não posso ficar irritado com essas pessoas, nem odiá-las porque nascemos para trabalhar juntos. Veja a profundidade dessa reflexão matinal. Ele não está negando que vai encontrar comportamentos difíceis. Ele está se preparando mentalmente. Mas mais importante, ele está reconhecendo que a irritação que ele sente não vem das pessoas, mas da expectativa de que elas deveriam ser diferentes do que são. E então, ele faz algo revolucionário. Ele escolhe não se irritar. Não porque as pessoas não sejam irritantes, mas porque a irritação só prejudica a ele mesmo, não a elas. Os estoicos tinham uma prática chamada visão de cima. Eles se imaginavam flutuando acima da terra, olhando para toda a humanidade como um formigueiro vasto e fervilhante. Daquela perspectiva, todas as preocupações individuais pareciam minúsculas. Todas as ofensas pessoais pareciam insignificantes. Todas as ambições pareciam temporárias. O objetivo não era diminuir a importância da vida, mas colocar as coisas em proporção. Era lembrar que aquela discussão que parece tão importante agora será esquecida em uma semana, que aquela humilhação que parece devastadora agora não importará em um ano, que tudo é impermanente, incluindo o sofrimento. Mas isso não é resignação, não é apatia, é sabedoria. É a capacidade de discernir entre o que merece sua energia emocional e o que não merece. É a liberdade de escolher suas batalhas. E mais do que isso, é a capacidade de extrair significado até das batalhas que você não escolheu, das situações que foram impostas a você, das circunstâncias que estão além do seu controle. Sêneca passou anos no exílio. Ele tinha todas as razões para se amargurar, para se tornar cínico, para desistir de sua filosofia. Mas ele fez o oposto. Ele usou o exílio como um laboratório para testar seus princípios estoicos. Será que a serenidade que ele ensinava era possível, mesmo quando tudo foi tirado dele? Será que a virtude que ele defendia podia ser mantida mesmo na solidão e na adversidade? E ele descobriu que sim. E ao descobrir isso, ele transformou uma experiência
que poderia tê-lo destruído em uma fonte de sabedoria ainda mais profunda. Jung teve seu próprio tipo de exílio, um período que ele chamou de confronto com o inconsciente, onde ele quase perdeu a sanidade. Ele tinha visões, ouvia vozes, sentia que estava sendo arrastado para a loucura. Ele poderia ter sucumbido, poderia ter se internado, poderia ter desistido de sua busca, mas ele fez algo extraordinário. Ele decidiu entrar deliberadamente na loucura. Ele começou a dialogar com as vozes, a desenhar as visões, a registrar tudo em um livro que ele chamou de Livro Vermelho, e através desse processo aterrorizante, ele mapeou territórios do inconsciente que ninguém havia explorado antes. Ele transformou o que poderia ter sido sua destruição em sua maior contribuição. E isso não é exclusivo de filósofos e psicólogos famosos. Toda pessoa que passou por algo profundamente difícil e emergiu não apenas sobrevivente, mas de alguma forma mais sábia, mais compassiva, mais profunda, fez essa alquimia. A mãe que perdeu um filho e canalizou sua dor em trabalho voluntário, ajudando outras mães. O homem que sobreviveu ao alcoolismo e agora dedica sua vida a ajudar outros dependentes. A mulher que foi abusada e se tornou terapeuta especializada em trauma. Eles transformaram chumbo em ouro, não negando o chumbo, não fingindo que a dor não existiu, mas recusando-se a deixar que a dor fosse a palavra final. Aqui está uma verdade difícil, que tanto Jung quanto os estoicos entendiam. O sofrimento é inevitável, não há como escapar dele. Você vai perder pessoas que ama, você vai enfrentar fracassos, você vai adoecer, você vai envelhecer, você vai morrer. Essas são certezas. Não questões de si, mas questões de quando. E diante dessas certezas, você tem duas escolhas fundamentais. Você pode viver em resistência constante, em negação, em medo, tentando evitar o inevitável e sofrendo duas vezes, uma vez pelo evento em si e outra vez pela resistência ao evento. Ou você pode aceitar, não de forma resignada e derrotada, mas de forma consciente e digna. Marco Aurélio enfrentou pragas que mataram milhões. Ele enfrentou guerras constantes. Ele enfrentou traições de pessoas em quem confiava. Ele enfrentou a dor de perder filhos e ainda assim ele escrevia: "A impedimento à ação faz avançar a ação. O que fica no caminho se torna o caminho." Essa frase é revolucionária. Ele não está dizendo que os obstáculos são ilusões ou que você deve gostar deles. Ele está dizendo que o próprio obstáculo se torna a oportunidade. A doença se torna a oportunidade de aprender sobre aceitação. A perda se torna a oportunidade de aprender sobre impermanência. O fracasso se torna a oportunidade de aprender sobre humildade e resiliência. Mas para que isso aconteça, para que o obstáculo se torne o caminho, você precisa mudar sua pergunta fundamental. A maioria das pessoas, diante de uma dificuldade, pergunta: por que isso está acontecendo comigo? É uma pergunta natural, mas é uma pergunta que não leva a lugar nenhum, porque a maioria das vezes não há resposta. Não há razão cósmica, não há justiça evidente. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. O universo não está distribuindo recompensas e punições de acordo com mérito. A pergunta transformadora não é por quê, é como. Como posso responder a isso de uma forma que me honre? Como posso usar essa experiência para me tornar mais forte, mais sábio, mais compassivo? Como posso extrair significado dessa dor? Como posso servir aos outros através do que aprendi com isso? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque ela te tira da posição de vítima passiva e te coloca na posição de participante ativo na sua própria transformação. Jung dizia que a vida não vivida, as potencialidades não realizadas, as partes de si mesmo que foram rejeitadas, tudo isso cria uma pressão interna. É como vapor em uma panela de pressão. Se não há válvula de escape, eventualmente há uma explosão. As crises de meia-idade, os colapsos nervosos, as depressões súbitas, muitas vezes são manifestações dessa pressão. São chamados da psique dizendo: você não pode continuar vivendo dessa forma. Você não pode continuar negando quem você realmente é. Você não pode continuar evitando as perguntas difíceis. E quando esses chamados vêm, quando a crise chega, você tem uma escolha. Você pode vê-la como o pior dia da sua vida,
como uma catástrofe, como o fim de tudo. Ou você pode vê-la como um convite para finalmente olhar para o que você tem evitado. Um convite para desmantelar a vida falsa e começar a construir uma vida verdadeira. Um convite para a transformação que você precisava, mas que nunca teria coragem de buscar se não fosse forçado pelas circunstâncias. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar filósofo, dizia: "Não peça que os eventos aconteçam como você quer, peça que os eventos aconteçam como acontecem, e você terá paz." Isso pode soar como submissão, mas não é. É o reconhecimento de que você não controla o mundo externo, mas controla totalmente seu mundo interno. E quando você para de gastar energia lutando contra a realidade, quando você para de insistir que as coisas deveriam ser diferentes do que são, você libera uma quantidade enorme de energia que pode ser canalizada para algo construtivo. Pense na diferença entre essas duas atitudes diante de uma perda de emprego. A primeira pessoa passa meses lamentando, culpando o chefe injusto, revivendo a humilhação, se perguntando por que isso aconteceu com ela, mergulhando em autopiedade e ressentimento. A segunda pessoa sente a dor, reconhece a dificuldade, mas rapidamente pergunta: "Ok, isso aconteceu. Não é o que eu queria, mas é o que é. Agora, o que eu faço? Que habilidades posso desenvolver? Que oportunidades posso explorar? Como posso usar esse tempo de forma produtiva?" Ambas perderam o emprego. O evento externo foi idêntico, mas a experiência interna e o resultado futuro serão completamente diferentes. A alquimia da percepção é isso. É a arte de pegar a matéria bruta da experiência, por mais difícil que seja, e submetê-la ao fogo da consciência até que algo novo emerja, não negando a dificuldade, não pintando tudo de cor-de-rosa, mas recusando-se a ser definido pela dificuldade, recusando-se a dar à circunstância externa o poder de determinar sua paz interior, recusando-se a viver como vítima permanente do que aconteceu ou do que pode acontecer. E quando você começa a fazer isso consistentemente, quando você faz disso uma prática diária, algo mágico acontece. Você percebe que está menos à mercê dos eventos externos. Você percebe que sua serenidade não depende mais de tudo estar perfeito. Você percebe que desenvolveu uma espécie de núcleo interno estável, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. Os estoicos chamavam isso de cidadela interior. Jung falava sobre o self, o centro organizador da psique que transcende o ego. Diferentes linguagens apontando para a mesma verdade. Existe algo em você que é maior que as circunstâncias, mais profundo que as emoções momentâneas, mais duradouro que qualquer evento externo. E esse algo não é um dom com o qual você nasce, é algo que você constrói, pedra por pedra, escolha por escolha, momento de consciência por momento de consciência. É o ouro que você extrai do chumbo da experiência ordinária, através do trabalho paciente e persistente da transformação interior. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, chegamos a um novo começo. Porque tudo o que foi dito aqui não vale nada se permanecer apenas como conceito intelectual, como ideia bonita que você entende, mas não pratica. A transformação da mente não é teórica. Ela é vivida, ela é experimentada. Ela é construída momento a momento, escolha a escolha, pensamento a pensamento. Jung passava horas em seu retiro às margens do lago, construindo com as próprias mãos uma torre de pedra. Ele dizia que era uma representação física do trabalho interior que estava fazendo. Pedra por pedra, ele erguia não apenas uma estrutura externa, mas também uma estrutura interna. Ele integrava aspectos da psique que estavam fragmentados. Ele construía uma morada para a alma. E ao fazer isso, ele entendia algo fundamental. A obra nunca está terminada. Sempre há outra pedra para colocar. Sempre há outra camada de consciência para alcançar. Sempre há mais profundidade a ser explorada. Os estoicos também entendiam isso. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo, mas ele não se via como alguém que havia chegado. Ele se via como alguém em constante prática. Suas meditações não eram receitas para os outros, eram lembretes para si mesmo. Ele precisava se lembrar todos os dias, de viver de acordo com a razão, de separar o que estava sob seu controle do que não estava, de responder com virtude ao invés de reagir com impulso,
E se até um imperador filósofo precisava desse trabalho diário, imagine nós. O que Jung e os estoicos nos ensinam, cada um à sua maneira, é que a vida não acontece para você. Ela acontece através de você. E o canal através do qual ela flui é a sua mente. Se esse canal está obstruído por medos não reconhecidos, por sombras não integradas, por interpretações automáticas, por narrativas limitantes, então a vida que flui através de você será turva, pesada, sofrida. Mas se você faz o trabalho de limpar esse canal, de trazer consciência para os padrões inconscientes, de questionar as interpretações, de praticar o discernimento, então a vida que flui através de você se torna clara, leve, serena. E quando isso acontece, quando a mente se transforma, a vida agradece, não com eventos mágicos, não com soluções milagrosas para todos os problemas, mas com algo muito mais profundo, com paz interior, com a sensação de estar vivendo sua própria vida ao invés de estar sendo vivido pelas circunstâncias, com a liberdade de escolher sua resposta ao invés de ser arrastado por reações automáticas, com a capacidade de encontrar significado mesmo na dor, serenidade mesmo no caos, força mesmo na vulnerabilidade. A transformação da mente é o maior presente que você pode dar a si mesmo. E também é o maior presente que você pode dar ao mundo. Porque uma pessoa que transformou sua mente não espalha inconscientemente seu sofrimento nos outros. Ela não projeta suas feridas não curadas em quem está ao redor. Ela não reage com raiva desproporcional, com medo paralisante, com autopiedade destrutiva. Uma pessoa que transformou sua mente se torna uma presença diferente no mundo. Mais consciente, mais compassiva, mais livre. E essa presença, mesmo sem palavras, ensina. Ela inspira. Ela mostra que é possível. Então aqui está a reflexão final que quero deixar com você. Olhe para sua mente hoje não como um problema a ser resolvido, mas como um jardim a ser cultivado. Olhe para seus pensamentos não como verdades absolutas, mas como visitantes temporários que merecem observação e discernimento. Olhe para suas feridas não como falhas que te definem, mas como professoras que têm algo a ensinar. Olhe para sua sombra não como inimiga a ser combatida, mas como parte de você que precisa ser reconhecida e integrada. Comece pequeno. Escolha um pensamento recorrente que te perturba. E hoje, quando ele aparecer, apenas observe. Não lute contra ele. Não acredite cegamente nele. Apenas veja. Ah, esse pensamento de novo. Escolha uma situação difícil e antes de reagir, pause por um segundo. Pergunte, qual é o fato aqui? E qual é a minha interpretação? Existe outra forma de ver isso? Escolha um aspecto de si mesmo que você rejeita e por um momento tente olhar para ele com curiosidade, ao invés de julgamento. Por que isso me incomoda tanto? O que está por trás dessa rejeição? São pequenos passos, mas pequenos passos, quando repetidos, criam caminhos. E caminhos, quando percorridos com consistência, levam a territórios completamente novos. A transformação não precisa ser dramática para ser real. Ela só precisa ser genuína e só precisa começar agora, hoje, neste momento em que você está lendo estas palavras e sentindo algo se mexer dentro de você. A sua mente é o território onde você pode exercer verdadeiro poder. É o único território que ninguém pode invadir sem sua permissão. É o único território onde você é verdadeiramente livre. E quando você começa a habitar esse território com consciência, quando você para de ser arrastado por ele e começa a cultivá-lo intencionalmente, tudo muda. Não de uma hora para outra, não de forma mágica, mas de forma profunda, de forma duradoura, de forma que transforma não apenas sua experiência da vida, mas sua própria essência. Porque no final, tudo mesmo começa na sua mente. E quando sua mente se transforma, quando ela deixa de ser uma prisão e se torna um espaço de liberdade, quando ela deixa de ser um campo de batalha e se torna um jardim, quando ela deixa de ser um teatro automático e se torna uma obra consciente, então sim, a vida agradece. Ela agradece te devolvendo aquilo que você sempre buscou lá fora, mas que sempre esteve disponível aqui dentro: serenidade, significado, inteireza e a profunda paz de estar verdadeiramente vivo.
E agora, antes de você seguir, quero te fazer um convite. Este canal existe para aprofundar essas reflexões que tocam o centro da experiência humana. Se você sentiu que estas palavras ressoaram em você, se você percebe que existe um caminho de transformação interior que vale a pena ser trilhado, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like se este conteúdo trouxe valor para você. E aqui está a pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Qual é o pensamento recorrente que mais te perturba e que você gostaria de transformar? Compartilhe isso conosco. Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas que estão fazendo o trabalho real de transformação interior. Estou esperando sua resposta nos comentários. Até o próximo vídeo.